Você está prestes a atravessar mais de 5 séculos em poucos minutos. Da chegada de estranhos em caravelas ao presente de smartphones e demarcações de terra, esta é a história mais longa, mais dolorosa e mais resiliente do Brasil. Fique até o final, porque o que mudou de verdade vai te surpreender. Em 1500, o litoral que os portugueses chamaram de Novo Mundo já era habitado há pelo menos 12 mil anos. Estima-se que entre 2 e 6 milhões de pessoas viviam no território que hoje chamamos de Brasil, organizadas em mais de 1000 povos distintos, 1.300 línguas diferentes. Os Tupi dominavam a costa, os Guarani o sul, os Yanomami o norte profundo, os Kayapó o coração do cerrado. Cada povo com sua cosmologia, sua medicina, sua arquitetura vegetal, seu sistema político. Não havia uma única cultura indígena, havia um continente de culturas. Os portugueses desembarcaram em abril de 1500 e o primeiro contato foi de estranhamento mútuo. Pero Vaz de Caminha descreveu corpos pintados e olhos curiosos. O que ele não descreveu, porque ainda não havia acontecido, foi o colapso que viria a seguir. Em menos de um século, as doenças trazidas da Europa, para as quais os povos originários não tinham imunidade, mataram entre 50% e 90% da população indígena em diversas regiões. Sarampo, varíola, gripe. Epidemias que chegavam antes mesmo dos colonizadores. Aldeias inteiras desapareciam sem que um único soldado precisasse levantar uma espada. Mas os soldados vieram. O sistema de capitanias e sesmarias, instalado a partir de 1534, transformou a terra coletiva em propriedade privada europeia. O escambo inicial deu lugar à escravidão. Os Tupi da costa, que no começo negociavam pau-brasil, foram sendo empurrados para o interior ou capturados. Os jesuítas chegaram em 1549 e montaram as reduções, aldeamentos onde a fé católica substituía os rituais ancestrais, onde as crianças aprendiam latim e esqueciam as canções dos avós. Havia proteção relativa dentro dos aldeamentos, mas havia também apagamento. O preço da sobrevivência era a transformação. O século XVII te trouxe as bandeiras paulistas, expedições que penetravam o interior em busca de escravos indígenas. Os bandeirantes, celebrados por décadas em monumentos públicos, foram responsáveis por massacres em larga escala. Os Guarani missioneiros, organizados pelos jesuítas no sul, resistiram até 1756, quando a Batalha de Caiboaté liquidou cerca de 1.500 guerreiros. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, os aldeamentos colapsaram e os indígenas ficaram sem a proteção que, contraditória e imperfeitamente, a Companhia de Jesus oferecia. A chegada da família real portuguesa em 1808 inaugurou uma nova fase. Dom João VI declarou guerra aberta aos Botocudo de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada Guerra Justa era na prática uma licença para captura e trabalho forçado. O Império do Brasil, nascido em 1822, herdou essa lógica. A Constituição de 1824 simplesmente não mencionava os indígenas como cidadãos. Eram o obstáculo, não o sujeito. O século XIX foi o século da invisibilização. Com a abolição da escravidão africana em 1888 e a proclamação da República em 1889, o país precisava de uma narrativa de modernidade. Os indígenas não cabiam nela. Foram empurrados para as margens da história oficial, tratados como relíquia do passado ou como problema a resolver. O Serviço de Proteção ao Índio, criado por Cândido Rondon em 1910, representou uma virada retórica. Os indígenas seriam protegidos e progressivamente integrados à sociedade nacional. A lógica era tutelar, paternalista. O Estado como pai que sabe o que é melhor. O século XX acelerou o contato e o conflito. A abertura do interior, as ferrovias, a borracha, o garimpo, a soja, cada ciclo econômico avançou sobre territórios indígenas. Entre as décadas de 1940 e 1970, povos do Xingu, do Javari e do Alto Rio Negro foram contatados pela primeira vez. Alguns contatos foram conduzidos com cuidado pelo SPI
e depois pela FUNAI, criada em 1967. Outros foram tragédias. O relatório Figueiredo de 1967 documentou massacres, torturas e escravidão praticados por funcionários do próprio SPI. O órgão foi extinto em escândalo. A ditadura militar acelerou a ocupação da Amazônia com a política de integração nacional. A Transamazônica foi aberta na década de 1970, rasgando territórios Caiapó, Arara, Paracanã. A usina de Tucuruí, inaugurada em 1984, inundou 2.430 km² e deslocou comunidades inteiras. A Constituição de 1988 foi uma ruptura real. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu os indígenas como sujeitos de direitos, com direito à terra, à cultura, à língua, à organização social própria. O artigo 231 garantiu o direito originário sobre as terras que habitavam. A integração compulsória foi abolida no papel. Lideranças como Ailton Krenak estiveram presentes na Constituinte, pintando o rosto de Genipapo no plenário em um gesto que parou o Congresso em 1987. Era uma afirmação simbólica e política. Nós estamos aqui e não vamos desaparecer. Mas entre o texto constitucional e a realidade, há um abismo chamado demarcação. Em 2026, das mais de 700 terras indígenas reconhecidas pela FUNAI, uma parcela significativa ainda aguarda regularização completa. O garimpo ilegal explodiu nos anos 2020, especialmente entre os Yanomami, que em 2023 viveram uma crise humanitária de desnutrição e doenças provocada pela invasão de mais de 20 mil garimpeiros. O massacre de Raximo, em 1993, quando garimpeiros mataram 16 Yanomami, havia sido classificado como genocídio pelo STF. 30 anos depois, o mesmo povo enfrentava a mesma ameaça em escala ainda maior. O que mudou de verdade? Mudou a consciência jurídica. Mudou a organização política. Hoje existem centenas de associações indígenas, advogados, professores, médicos, vereadores, deputados indígenas. Sônia Guajajara se tornou a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil em 2023. Célia Chacriabá foi eleita deputada federal. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APB, representa mais de 300 povos e tem presença em negociações internacionais sobre clima e biodiversidade. Mudou também o número, para cima. Depois de séculos de declínio, a população indígena cresce. O censo de 2022 registrou mais de 1,6 milhão de pessoas que se autodeclaram indígenas no Brasil, o maior número desde o início dos registros modernos. As crianças já estão lá. São 305 povos, falando 274 línguas. A resistência não foi apenas biológica, foi ontológica. Uma recusa em deixar de ser. O que não mudou é o conflito estrutural entre território indígena e capital, entre floresta e agronegócio, entre cosmovisão e mercado. Em 1500, os povos originários eram os únicos donos deste continente. Em 2026 ainda lutam, nos tribunais, nas ruas, nas aldeias, para não perder o que sobrou. Essa luta não é do passado, é de hoje, e sua história ainda não terminou.